Bom dia, mercado! Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje. O mercado brasileiro chega para esta terça-feira com herança doméstica neutra, mas com o exterior mais amigável. Ontem, o Ibovespa terminou estável, na faixa dos 178 mil pontos. Depois de oscilar entre a região dos 176.800 e dos 178.500 pontos, essa fotografia mostra um índice ainda resiliente, mas sem tração ampla, porque o peso negativo das commodities bateu em Vale, Petrobras e siderúrgicas, enquanto Embraer ajudou a segurar a linha d'água. Não foi um pregão de apetite generalizado, foi um pregão de rotação, escolha setorial e defesa do patamar técnico. Lá fora, o tom foi bem mais construtivo. Em Nova York, o S&P 500 avançou 1,48% para a faixa dos 7.600 pontos, o Nasdaq subiu 2,13%, perto dos 25.900 pontos, e o Dow Jones ganhou 1,32%, renovando máxima histórica acima dos 53 mil pontos. A leitura combina queda do petróleo, recuo dos treasuries e força de tecnologia e comunicação. Quando o petróleo desacelera, o mercado reduz o medo de inflação de curto prazo, e quando os juros longos americanos cedem, o valuation de empresas de crescimento respira melhor. Na Ásia, a manhã vem positiva, mas sem euforia uniforme. O índice da região Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, subia 0,1%. A Coreia do Sul avançava mais de 2%, enquanto o Nikkei recuava 0,3%. Os futuros americanos também trabalham em leve alta, perto de 0,1%. Então a mensagem para a abertura brasileira é de continuidade cautelosa do alívio visto em Wall Street. Não é compra indiscriminada, mas melhora o humor em bancos, consumo, educação, construção e empresas de duration mais longa. O petróleo tenta recuperar parte do tombo de ontem, com o Brent perto de $84 por barril, em alta de 0,6% depois de cair quase 5% na sessão anterior. Esse movimento é ambíguo para o Brasil porque ajuda a leitura inflacionária global, mas tira a força de Petrobras no curtíssimo prazo. Para o índice, isso significa que o ganho pode até vir, mas dificilmente será uma alta limpa, porque parte relevante do Ibovespa depende de commodities. E hoje, minério e petróleo não entregam sinal favorável. No câmbio, o dólar comercial fechou ontem perto de R$ 5,09, com alta de 0,38%, mesmo com a melhora externa. Isso mostra a demanda doméstica e ruído da intervenção coordenada de Estados Unidos e Japão no iene. Para o investidor brasileiro, o dólar segue como termômetro de confiança e pressão nos treasuries depois dos dados pode reacender proteção. Por outro lado, se os juros americanos seguirem comportados, o real pode encontrar espaço para aliviar, ajudando bolsa, curva e fluxo estrangeiro. A agenda do dia tem um horário decisivo, 11 horas da manhã. Antes disso, às 9h30, sai a balança comercial dos Estados Unidos referente a junho, importante para calibrar demanda, setor externo e força do dólar. Mas o centro do mercado vem mesmo às 11h, com encomendas à indústria e o relatório JOLTS de vagas de emprego. O consenso para encomendas aponta alta de 0,4%, depois de queda anterior de 1,3%. Já o JOLTS deve mostrar perto de 7.250.000 vagas, abaixo da leitura anterior. Esse JOLTS pode mudar o humor no meio do pregão, porque entra direto na discussão sobre mercado de trabalho, inflação de serviços e próximos passos do Federal Reserve. Se vier forte demais,
O mercado pode entender que a economia americana segue aquecida, elevando treasuries, fortalecendo o dólar e pressionando ativos de risco. Se vier moderado, sem parecer recessivo, o cenário de soft landing ganha força e aí juros longos podem ceder, favorecendo bolsa brasileira, especialmente varejo, construção, shoppings e educação. É aquele tipo de dado que não precisa derrubar o mercado para gerar volatilidade, basta deslocar a curva, tá? No Brasil, a proximidade da decisão do Copom, marcada para amanhã, também segura apostas muito agressivas. A expectativa majoritária é de corte de 0,25 ponto percentual, levando a Selic para 14% ao ano. Por isso, a curva local deve reagir não só ao tamanho do corte, mas principalmente à comunicação do Banco Central e ao espaço percebido para os próximos movimentos. Antes da decisão, o investidor tende a reduzir exageros, deixando o Ibovespa mais dependente do fluxo externo e da reação setorial aos dados americanos. Nas commodities, o ponto de atenção é Vale. A ação caiu mais de 2% ontem, acompanhando a baixa do minério, e a referência spot veio perto de US$ 94 por tonelada, com nova queda relevante. Em Dalian, o contrato mais negociado também fechou pressionado. Essa combinação mantém um viés difícil para mineração e siderurgia no leilão de abertura. Uma Ásia mais positiva pode limitar o dano, mas não muda o fato de que o gatilho específico da commodity ainda é negativo. Sem melhora no minério, o upside de curto prazo fica mais dependente de fluxo do que de fundamento imediato. Nas siderúrgicas, o cenário é ainda mais seletivo. CSN sofreu queda muito forte depois do downgrade da Fitch, adicionando risco corporativo ao vento contra do minério. Gerdau e Metalúrgica. Gerdau entram no dia com cautela extra antes dos balanços do segundo trimestre, que saem depois do fechamento. Nesse caso, o mercado pode evitar posições grandes antes dos números, porque margens, demanda por aço, custo de insumos e alavancagem serão lidos com lupa. Em Petrobras, a leitura é de equilíbrio frágil. As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras podem sentir o Brent ainda abaixo dos níveis anteriores à notícia de possível descompressão entre Estados Unidos e Irã. A pequena recuperação da madrugada ajuda, mas não compensa totalmente a queda de ontem. Ao mesmo tempo, qualquer ruído geopolítico pode inverter a tela, porque petróleo é ativo sensível à manchete. A companhia também informou nova descoberta de acumulação de gás no poço Sandia 1, em águas profundas da Colômbia, uma notícia operacionalmente positiva, mas que deve ficar em segundo plano diante do preço do barril. No corporativo, Marco Polo merece atenção negativa na largada. A companhia reportou lucro líquido de R$ 271 milhões no segundo trimestre, queda anual de 15,5%. O EBITDA recuou 15% para 338 milhões e meio, com margem de 14,3%, 3 pontos abaixo do ano anterior. A receita cresceu, chegando perto de 2 bilhões e 400 milhões de reais, mas a compressão de margem deve pesar mais na leitura inicial. Quando receita sobe e lucro cai, a mensagem é clara. Vender mais não basta se a rentabilidade não acompanha. Entre os bancos, Itaú Unibanco é peça central para a sustentação do índice. As ações preferenciais do Itaú Unibanco subiram ontem em antecipação ao balanço de hoje, que sai após o fechamento. Isso abre espaço para dois movimentos: continuidade de posicionamento comprado se o mercado buscar qualidade e previsibilidade, ou realização preventiva caso investidores prefiram reduzir exposição antes dos números. Como bancos têm peso grande no Ibovespa, uma seção firme em Itaú Unibanco
Bradesco e Banco do Brasil pode compensar parte da fraqueza de Vale e Petrobras. Sem bancos, fica mais difícil o índice romper resistência de forma consistente. A B3 divulgou a primeira prévia da carteira do Ibovespa válida de setembro a dezembro, com entrada de tenda e saída de PetroReconcavo. O impacto de fluxo tende a ser gradual, mas já começa a influenciar mesas quantitativas e investidores que antecipam rebalanceamento. Tecnicamente, o Ibovespa chega com ponto de equilíbrio perto de 177.800 pontos. O primeiro suporte aparece na região de 177 mil pontos e a primeira resistência fica perto de 178.800 pontos. Enquanto o índice sustentar o pivô, a leitura favorece tentativa de aproximação da resistência. Mas, para romper, precisa de bancos positivos, treasuries comportados e alguma estabilização nas commodities. Se perder o suporte, o mercado sinaliza deterioração da leitura inicial e aumenta a chance de pressão vendedora. O cenário base para hoje é de abertura mista, com viés positivo e rotação setorial. O exterior ajuda, Wall Street veio forte, os futuros americanos ainda sustentam leve alta, e a queda acumulada do petróleo reduz parte da pressão inflacionária. Mas o Ibovespa não entra com todos os motores ligados, porque Vale, Petrobras e siderúrgicas ainda carregam sinais adversos. A chave do dia será acompanhar Treasuries, depois das 11 horas, o comportamento do dólar e a capacidade dos bancos de puxar fluxo para dentro da bolsa. Se juros globais ficarem comportados e commodities estabilizarem, o mercado pode tentar ganhar tração. Se o petróleo voltar a subir por tensão geopolítica junto com alta dos treasuries, a fotografia muda rápido. Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal!